Jair, você acha que esse período de polarização vai atrapalhar a evangelização pós-eleição? Não deve atrapalhar. Por que que não deve? Não deveria, pelo menos. Ou, deixa eu usar melhor, pelo menos do lado nosso, sim, pelo menos do lado das pessoas que se dizem cristãos, não pode deixar que isso atrapalhe de modo algum. Agora, pode ser que atrapalhe dentro da seguinte perspectiva. Pode ser que algumas pessoas elas levem isso tão à flor da pele que elas, infelizmente, elas rompam relacionamentos que depois vai fazer com que elas não consigam mais estabelecer um contato com algumas pessoas que poderiam ser evangelizadas. E é aí, justamente aí, que nesse momento que nós estamos vivendo agora, nós temos que ser cuidadosos. Porque enquanto cristão, eu preciso estabelecer pontes e não destruir pontes, derrubar pontes. E às vezes, por causa de uma questão política, eu trabalho, eu tenho meu trabalho lá. Eu trabalho, como eu disse aqui, bem tranquilamente eu falo aqui, eu trabalho no Procon, aqui de Jataí, Goiás. E lá são 22 servidores que trabalham lá. A grande maioria são de viés esquerdista. Tem muitos estagiários lá que são estudantes de uma universidade federal aqui e tal. E eles são de viés esquerdista. Eles são esquerda, de linha esquerda, adotam uma política mais de linha esquerdista. E eles sabem claramente que eu sou de linha direita, eu sou de direita. Mas eu nunca deixei que isso gerasse entre eu e eles lá algum tipo de conflito, de modo que isso me impedisse e construísse um muro entre nós e me impedisse de pregar o evangelho para eles. Por exemplo, toda segunda eu tenho a oportunidade lá de falar um pouco da palavra de Deus e orar com eles durante a manhã. Toda segunda-feira tem isso. E algumas sextas-feiras eu tenho meia hora, uma ou duas no mês, às vezes uma, para dar tipo, meio que uma mensagem lá e tudo. Eu não posso fechar essa porta por causa de política. Sim. Você entende? E se, dependendo do modo como eu me comportar, eu vou fechar essa porta e muito mais do que conseguir convencer eles a votarem no Bolsonaro, eu preciso buscar pregar o evangelho para eles e crer que eles vão dar crédito e ouvido ao que eu falar, para que o Espírito Santo de Deus também esteja operando e agindo no coração deles e convencendo eles acerca de Cristo. Você entende? Eu tenho que entender que a minha missão maior não é convencer eles a votar num candidato que é o candidato que eu voto. A minha missão maior é convencê-los que eles necessitam arrepender dos pecados deles e se voltarem para Cristo. Assim como eu fiz e tenho feito aí diariamente no meu processo de santificação. Já reconheci Jesus, já me arrependi, já fui santificado, justificado e sou salvo. Mas estou num processo de santificação e eles precisam entender que eles também precisam entrar nesse processo e precisam reconhecer Jesus para experimentarem da salvação, justificação, santificação em Cristo. Então eu não posso permitir. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem entender isso. E elas levam a briga a ferro e fogo, e aí a eleição vai passar. E quando ela passar, os cristãos aí que brigaram com um monte de gente vai querer evangelizar, mas aí as portas foram fechadas. Aí foram criados muros ao invés de pontes. Eles não vão ter mais acesso a essas pessoas porque eles se queimaram. Eles agiram de um modo que eles perderam uma autoridade. As pessoas falam, você não é cristão, não. Você lembra como é que você tratou a mim e a todo mundo aqui com relação à questão da política? E aí as portas se fecharam. Deixa eu te contar um episódio que aconteceu comigo semana passada. Tem duas colegas de trabalho lá que elas são esquerdistas. No primeiro turno votaram no candidato da esquerda e tal. E eu sempre tratei elas muito bem, mas todo mundo lá sabe o meu posicionamento. Eu prego o evangelho lá de maneira muito aberta, inclusive faço até aconselhamentos pastorais, né? Pessoas que estão com problema. Tem hora que eu estou lá na minha sala, aí o pessoal chega alguém e fala assim: a fulana está muito mal, está meio assim depressiva, ó, que terminar o expediente, que chama ela para conversar. Então, assim, eu chamo ele e tal. E aí eu sempre. Tá, tem isso lá, o pessoal me vê lá como um pastor realmente, e eu faço isso lá. E essas duas moças, elas conhecem o meu posicionamento e tal. Eu estava lá na minha sala trabalhando, e aí elas entraram lá e falaram assim: a primeira fala dela foi assim: eu não consigo entender como que você é esquerdista, você é tão gente boa, como que você é de direita, e nós somos esquerdistas, e como que eu te acho uma pessoa tão gente boa, que você é tão gente boa, como que você pode ser de direita sendo tão gente boa assim? Primeiro foi a fala delas, que eu entendi. Como que eu podia ser um cara assim, tão fácil de lidar com elas, sendo elas de esquerda,
sendo que eu era de direita. E como que eu podia ser um cara gente boa sendo de direita? Olha para você ver a concepção. E assim que ela terminou de falar isso, elas pegaram e falaram assim para mim: não, a gente veio aqui pelo seguinte, primeiro nós voltamos na esquerda, só que eu queria escutar você e saber quais são os seus argumentos pelo fato de você ser de direita e votar na direita. Cara, olha isso, a oportunidade que eu tive. E aí, cara, elas queriam me ouvir e saber por que que eu voto no candidato da direita, no Bolsonaro, quais eram as razões que eu tinha para votar nele. Cara, você sabe para que eu aproveitei? Eu não aproveitei a oportunidade para defender o Bolsonaro. Eu aproveitei a oportunidade para pregar a palavra. Porque aí, quando eu fui defender os meus princípios e falar por que, que eu era de direita, eu simplesmente falei, eu sou de direita porque os valores, a maioria dos valores que a direita defende, são valores bíblicos. E aí eu fui para a palavra de Deus e fui mostrar quais eram esses valores para elas. Ao sair de lá, as duas disseram assim, agora eu estou na dúvida, vou ter que analisar melhor. Ou seja, você está entendendo, cara? E eu sei, e uma delas, essa semana, chegou a falar para mim que mudou o voto dela e tal. E eu não defendi nome de candidato nenhum. Eu simplesmente mostrei por que eu era de direita e aproveitei, inclusive, a oportunidade para pregar o evangelho. Nós, enquanto cristãos,